da República, o senhor Enéas, e nós deixamos no ar a seguinte pergunta: o que você gostaria de fazer pelo Brasil? Muito bem. Aproveitando a oportunidade da senhora Patrícia, da pergunta que foi feita, eu vou poder responder aquilo que gostaria de fazer no horário gratuito. Responder exatamente como faria lá. Se tempo houvesse, portanto. O nosso país vive, senhora Patrícia, uma das maiores crises da sua história. É a crise que nós caracterizamos, nós, o nosso grupo do Partido de Reedificação da Ordem Nacional, como o momento da desordem máxima. Quando eu digo desordem, eu vou tentar documentar bem a expressão, né? Identificar bem, testificar bem o que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: desapareceu o sentido de ordem em todos os escalões de atividade profissional. Veja, senhora, não existe ordem econômica, estamos em desordem econômica, existe desordem administrativa, existe desordem moral, existe desordem na educação, na saúde, etc, etc. Então, eu diagnostico o fato e lhe digo imediatamente como isso deve ser corrigido. O processo político deveria ser, tal como ele é definido nos clássicos, um modo pelo qual os dirigentes de um país representam a sociedade que os elegeram. Né? Deveria ser isso. O que nós observamos no país é que os dirigentes que compõem esse quadro político estão dissociados da sociedade. Eles não têm mais nenhum vínculo com a sociedade que os elegeu. Eles cuidam, perdoem-me os senhores dirigentes, dos seus próprios interesses. Os políticos do nosso país, né, e vamos deixar o que está ocorrendo no resto do mundo, senão ficaremos horas aqui, no nosso país, eles se habituaram a fazer acordos. Então, deixa de ter importância o que está ocorrendo na sociedade. É uma expressão muito comum, né, muito comum no povo, que diz assim: eu não sei exatamente qual é, mas eu vou empurrar com a barriga. O senhor já deve ter ouvido isso. É empurrar. Quer dizer, os problemas aí estão e eles vão sendo empurrados. Né? Não há interesse de resolver nada. Então agora eu digo à senhora, o que é que nós faremos se lá chegarmos? Nós não temos nenhuma fórmula milagrosa. Não. Nós temos nos últimos, a nossa formação, respondendo a ele no prédio aqui, nossa formação. Eu fiz medicina, fiz física e matemática, ciência exata. Não tenho 4 faculdades com nada disso. Isso de novo é boato. Sou formado em 2 universidades, medicina e física. Naquele tempo era física e matemática juntas. Tenho formação humanística, porque pobre, eu gostava muito de estudar, eu tenho origem mínima. Meu pai era barbeiro e fiquei órfão aos 10 anos, passei fome. Tomava café com farinha porque não tinha pão quando criança. Mas jamais risquei carro de ninguém, jamais tive ódio, nada disso. Mas fui obrigado a estudar, porque eu percebia que era a única forma de entender a sala. Estudei, tive formação humanística, estudei filosofia quando novo, li o Descartes em francês, o discurso sobre o método, li Kant, né, a crítica da razão pura, da razão prática, li Schopenhauer, tem uma formação razoável, nada de extraordinário, razoável em filosofia. Cheguei ao marxismo e li a dialética da natureza de Engels e os clássicos do marxismo. E se a conversa que hoje os senhores estão tendo comigo fosse há 20 e tantos anos atrás, eu diria, sou marxista. Infelizmente, o olhar para o mundo me mostrou que o regime socialista, né, quer dizer, prolegômenos, notas introdutórias do comunismo, né, regime socialista, nota introdutória, o comunismo nunca houve no mundo inteiro. Nunca houve. Houve o regime socialista preparando aquela sociedade, mas esse regime falhou. Tristemente, se belo, se bonito ele era do ponto de vista teórico, ele falhou. Então, a minha meta, estou dizendo, não é fazer revolução socialista. Vamos parar de vez com essa história. Isso é imbecil. Socialismo moreno, neocomunismo, tudo isso é imbecil. Isso reflete ignorância específica de quem fala do assunto e não sabe do que está falando. Para deixar bem clara a minha posição. Eu não costumo achar nada. Eu sei ou não sei. Esse assunto eu conheço. Muito bem. Então, fazer revolução socialista. Eu pretendo aceitar o regime que está. Mas esse regime que está, dito regime capitalista, no qual a propriedade privada dos bens de produção, né? Perdão, a propriedade dos bens de produção não pertence ao Estado, como lá, e sim pertence a grupos. Esse regime pode ser muito mais humano do que ele está sendo aqui. Haja vista o que a gente encontra em países na Europa, que são capitalistas, onde a propriedade privada está, onde a propriedade dos bens de produção está na mão de grupos, e há um senso de convívio humano diferente do que aqui. Então, o que eu pretendo fazer para responder rápido? Do ponto de vista de ação econômica, porque ela é primária, né? Não adianta eu criar escola se a criança está passando fome, nem lá vai para a rua pedir esmola. A primeira providência instantânea é o corte, né? É a luta contra a inflação, mas é uma luta de frente, não é isso que está aí. E se a senhora perguntar, eu não tenho nada novo, já houve algo que foi feito aqui extraordinário. E eu estava aqui, os senhores estavam, foi o plano cruzado. Eu assisti a todo aquele processo, fui um entusiasta, vibrei, estudei o assunto, tal choque heterodoxo, achei lindo aquilo, e desde aquela época eu sou mais triste ainda, porque eu vi que os nossos dirigentes, que
Usa uma ferramenta extraordinária e não a usaram. E cederam. Então o que eu farei instantaneamente é congelamento global. Claro que não é só congelar, isso não é tão simples. Eu tenho estudado economia política nos últimos